13ª aula de psicanálise clínica. Hoje nós vamos estudar sobre o papel do psicanalista. Na última aula nós falamos sobre os atos analíticos a partir do olhar de Jacques Lacan. Gostaria de deixar uma frase que Freud proferiu, muito interessante. Frase essa que eu sempre utilizo para explicar ao paciente o que é psicanálise. A mente humana é um iceberg flutuante com uma pequena parte acima da água e uma grande parte abaixo dela. É interessante para explicarmos ao paciente como funciona a mente humana. Uma outra frase muito interessante é: a felicidade é uma ilusão fugaz. A vida é difícil e cheia de sofrimento. É bem verdade que nós somos feitos de carne e osso, mas temos que viver como se fôssemos de ferro, de tão difícil que é a vida. Vamos à aula. O papel do psicanalista. Vamos ler bastante para que a gente possa aproveitar o máximo de conteúdo nessa aula. Falaremos sobre a postura do psicanalista quanto profissional perante seus companheiros de profissão, bem como o lugar em que ele ocupa perante seus pacientes. Ética é uma palavra de origem grega. Ética é a investigação geral sobre aquilo que é bom. Ética significa modo de ser, caráter, comportamento. É o ramo da filosofia que busca estudar e indicar o melhor modo de viver no cotidiano e na sociedade, diferente da moral, pois enquanto esta se fundamenta na obediência. Hierárquicos ou religiosos recebidos, a ética, ao contrário, busca fundamentar o bom modo de viver pelo pensamento humano. Então, falar de ética é muito complexo. Conforme vocês viram aqui, a moral, ela está fundamentada num costume religioso. Já a ética, ela é subjetiva. Conforme foi falado aqui, ela busca fundamentar o bom modo de viver pelos pensamentos humanos. Mas é bem verdade que é notório quando um profissional não está agindo dentro da ética. É bem verdade também que, mediante a vivência, normalmente as instituições montam um código de ética, justamente para ajudar, senão acaba ficando subjetivo. Para Lacan, o desejo do psicanalista deve se limitar ao vazio, ao lugar que se deixa para o lugar do analisando. A neutralidade, como proposta por Freud, diz respeito a uma posição ética e, por isso, não deve ser pensada como, por exemplo, a que o analista não deve sorrir, falar ou até mesmo cumprimentar o paciente. Então vamos entender isso daqui. A neutralidade do psicanalista faz parte da ética. Porém, não quer dizer que o psicanalista ele não possa cumprimentar o paciente, ele não possa sorrir. Não quer dizer que o psicanalista ele tenha que ser frio. A comunicação, sem dúvida, é o centro de todo relacionamento, seja ele pessoal, profissional e etc.
ela é a chave para o desenvolvimento de uma boa relação saudável. Então, para que o processo da transferência possa acontecer, é necessário que haja uma boa comunicação. Ser ético não é ser um profissional frio. Ser ético, até aqui, onde nós lemos, é deixar o espaço do paciente. Conforme nós estudamos na última aula sobre atos analíticos, nós aprendemos que o psicanalista ele não deve preencher o espaço do paciente. O analista precisa entender que o ambiente terapêutico pertence ao paciente, então é ele quem deve falar. Com o outro, uma vez que pode ser considerado a arte de entender e do fazer-se entender. Em poucas palavras, a comunicação é o processo verbal ou não verbal de transmitir uma informação a uma outra pessoa de maneira que ela entenda o que está sendo expresso. A comunicação, portanto, não está limitada à fala, à linguagem oral, mas também é possível por meio de gesto, símbolos, expressões, bem como qualquer outra forma que tenha em si um significado inteligível, compreensível. A comunicação, portanto, ocorre ao emitirmos uma mensagem, nos fazermos entender por uma pessoa e modificarmos o seu comportamento. Isso é possível através da linguagem, que é a representação do pensamento por meio de sinais que permitem a comunicação e a interação entre as pessoas. A precipitação ao responder pode ser prejudicial. Esperar o outro terminar de dizer o que pensa para que então se possa emitir o próprio pensamento pode ser uma grande arma para resolver uma barreira de comunicação. Então, o profissional ele precisa ser ético esperando o outro falar. Porque o silêncio de um psicanalista, ele está passando uma mensagem para o paciente. Que mensagem é essa? Eu estou em silêncio porque aqui é o teu espaço. Esse é o teu momento. Aqui quem tem voz é você. Então, o silêncio do psicanalista faz parte da ética e também, de uma certa maneira, ele está se comunicando com o paciente. Ele está dizendo ao paciente que ele se importa com a demanda do paciente, que ele se importa com a questão do paciente. Então, ele está validando o paciente. Até porque que esse processo de validação ele deve acontecer em todas as análises. Tem psicanalista que pensa que a validação, o acolhimento é somente nos primeiros dias de análise. Não. O psicanalista deve sempre acolher o paciente, o psicanalista deve sempre validar o paciente. Isso não quer dizer que ele não deva fazer uma intervenção quando necessário. Quando ele entender que o processo de transferência aconteceu, ele deve sim, mas é muito interessante isso daqui. Esperar o outro falar faz parte da ética. Esperar o outro falar, você também está passando uma mensagem. Às vezes, pensamos que sabemos o que o outro vai dizer e, sem vacilar, cortamos o seu momento na conversa. Somente depois de descobrirmos
que não era nada daquilo que iria falar, correndo o risco de criarmos uma barreira ainda maior. É preciso estar aberto à cordialidade. Nunca será demais estarmos dispostos a desejar um bom dia, pedir desculpa, dizer obrigado, pedir por favor e a sorrir. Às vezes, gestos como esses desarmam mecanismos de defesa e formas de ser não muito dadas ao contrário pessoal, ao diálogo, à interação. Colocando-se no lugar do outro, poderemos fazer da comunicação um importante instrumento de fortalecimento das relações interpessoais. O analista que escuta seriamente, mas sem qualquer esforço constrangido à torrente de associação e que pela sua experiência possui uma ideia geral do que espera, pode fazer uso do material trazido à luz pelo paciente de acordo com duas possibilidades. Se a resistência for leve, ele será capaz, pelas ilusões do paciente, de inferir o próprio material inconsciente. Se a resistência for mais forte, ele será capaz de reconhecer seu caráter a partir das associações. Vamos entender o que nós acabamos de ler. Então, o analista ético, ele não vai constranger o paciente. Nós falamos sobre a comunicação. Então, o silêncio do analista diante das associações é importante porque nesse momento o analista ele está analisando o material que o paciente está trazendo e ele consegue ver o grau de resistência por parte do paciente. Mas como que o analista vai perceber isso? Somente através da ética. Ele só vai perceber se o paciente está tendo uma resistência leve ou forte se o analista for ético. O analista ele vai trabalhar de acordo com o material do inconsciente do paciente. Por isso que a comunicação ela é importante nas análises. Um pedido de desculpa, um bom dia, um sorriso, tudo isso é importante. Freud analisava todo o material que aparecesse e buscava entendê-los e encontrar os desejos, temores, conflitos, pensamentos e lembranças que pudesse se encontrar, que estivesse além do conhecimento consciente do paciente. Lembra que eu falei na última aula que o ser humano ele é um poço de desejos. As análises é justamente para que nós possamos trazer luz para os desejos do paciente. Isso que é importante ouvirmos atentamente o paciente para que o nosso inconsciente possa se conectar com o inconsciente do paciente. Por isso que nós temos que ser ético, temos que ter uma boa comunicação para que a gente então possa conseguir ouvir o inconsciente do paciente. Ou seja, o interessante para nós é o que está além do consciente. Por que o paciente não percebe o seu inconsciente? Porque ele está ocupado demais com os sintomas e nós nos preocupamos com a causa dos sintomas.
Em seu livro sobre o início do tratamento, volume 12, Freud fala da eficácia do terapeuta e a importância do diagnóstico bem feito para não cometer erro prático, sendo o psicanalista nessa situação responsável por despesas desnecessárias e descrédito. A associação livre-paciente é orientada a dizer o que lhe vier à cabeça, deixando de dar qualquer orientação consciente aos seus pensamentos. Então, o sucesso das análises depende, é claro, do falar do paciente. Por isso que o analista ele deve explicar ao paciente o que é uma análise psicanalítica. É claro, ele vai explicar. Eu já falei que a primeira sessão, o analista ele vai precisar falar bastante para explicar o que é id, o que é ego, o que é superego, o que é consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, o analista ele precisa explicar ao paciente. No entanto, o analista ele precisa ser ético, ter uma boa comunicação, porque o sucesso das análises não depende só do paciente, depende do analista também. Porque se ele não tiver uma boa comunicação, se ele não tiver ética, as análises não terão sucesso. Como eu falei anteriormente, o analista ele precisa acolher o paciente, precisa validar o paciente. Já aconteceu comigo do paciente ao chegar ou na análise e de não falar nada, simplesmente ficar quieto. Já aconteceu com alguns analistas do paciente chegar no consultório e o paciente dormir, tão somente dormir. Né? Então, de uma certa forma, o analista ele está se comunicando com o paciente. Ele está passando uma mensagem para o paciente. Que mensagem é essa? Eu estou aqui para te integrar. Eu estou aqui para te acolher, para te ouvir. É como se o paciente convidasse o analista para reviver o passado. É transferência mesmo. É como se o paciente falasse para o analista assim: você quer ser o meu pai? Você quer ser a minha mãe? Porque eu preciso de acolhimento. Eu preciso de validação. Então esse é o papel do psicanalista. É essencial que ele se obrigue a informar literalmente tudo o que ocorre à sua autopercepção, não dando margem a objeções, crítica que procure por certas associações de lado com base no fundamento de que seja irrelevante ou inteiramente destituída de sentido. Esse aqui é o papel do paciente. Lembra que nós lemos aqui que o paciente ele deve fazer associação livre. Ele não deve modular os seus pensamentos. Ele deve ser convidado a falar o que vier à cabeça para que realmente ele possa ter sucesso nas análises. Profissional, indivíduo, paciente, vamos ver essa questão aqui. Sobre o lugar do analista, ou melhor, sobre o desejo do analista na clínica psicanalítica, o mais notável é que o paciente não se limita a considerar o analista à luz da realidade como um
ajudante e conselheiro, cujo esforço, além disso, se remunera e que de bom grado contestaria com o papel, talvez, de um guia numa difícil excursão pelas montanhas, mas vê nele um retorno, uma reencarnação de uma pessoa importante de sua infância, de seu passado, e por isso transfere a ele sentimento e reações que certamente dizia respeito a esse modelo. Viu o que eu acabei de falar? Então, o paciente, quando ele olha para o analista, ele não vê o analista como um guia. Quer dizer, às vezes sim. Digamos que logo no início das sessões, digamos que o paciente chegue na sessão achando que o psicanalista, o dono do saber, é quem vai dar respostas para a sua vida vazia. Nas primeiras sessões, possa ser que isso aconteça, mas quando o processo de transferência é realizado, esse paciente transfere elementos de uma pessoa do passado. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio. Isso é a transferência positiva. Aí o paciente transfere elementos para o analista. É claro que o analista deve aproveitar essa transferência porque é o momento que o inconsciente do paciente está aberto e transmitindo ali uma mensagem. Lembram o que Lacan falou? Que o nosso inconsciente ele é estruturado por uma linguagem. Nosso inconsciente ele fala. Esse fato da transferência logo se mostra como um fator de importância insuspeitada. Por um lado, um auxílio insubstituível. Por outro lado, uma fonte de sérios perigos. E vamos ver os perigos de uma transferência. Essa transferência é ambivalente, incluindo tanto atitudes positivas, ternas, como negativas, hostil em relação ao analista, que em geral é colocado no lugar de um dos pais, conforme eu falei, seja do pai ou da mãe. E é bom ressaltar aqui que o paciente ele pode fazer uma transferência positiva, transferindo elementos de sua mãe para o analista homem. Então, não necessariamente o analista ele tenha que ter o mesmo sexo da pessoa que o paciente está trazendo os elementos. O analista, sendo homem, pode receber elementos de uma mulher. Então, o paciente pode olhar para o analista homem e entender que ele é a mãe dele. Então, é independente de sexo. Enquanto positiva, ela nos presta os melhores serviços. Modifica toda a situação analítica. Empurra para o lado o propósito racional de ficar saudável e livre de sofrimento. Toma o lugar desse propósito, o de agradar ao analista e obter seu aplauso, seu amor. Ele se torna a verdadeira mola propulsória da colaboração do paciente. O eu fraco se fortalece sob a influência dela. Realiza feitos que normalmente seria impossível suspender seus sintomas. Fica aparentemente saudável apenas por um amor ao analista. O paciente, quando inicia as análises, ele chega com a ideia que o analista ele é o dono do saber,
que ele vai dar todas as respostas para ele, conforme eu já falei. E ele também tem a ideia de falar o que o psicanalista quer que ele fale. Por isso que o psicanalista, ele deve convidar o paciente a falar o que vier à cabeça. E nesse momento, o analista ele fica em silêncio, acolhendo todas as questões do paciente. E nesse momento que o analista está passando uma mensagem para o paciente, o processo de transferência ele está acontecendo. E aí o paciente ele abandona a ideia racional de agradar o analista. O paciente ele passa a reviver o passado dele. Então, aquela mãe que não acolheu o paciente passa a acolher justamente no processo de transferência. Olha que interessante. E aí, automaticamente, a vida do paciente passa a mudar, porque você aceitou o convite que o paciente te fez de reviver o passado. Eu atendi uma paciente, eu acredito que eu já tenha falado sobre ela em aula. Essa paciente é uma adolescente, ela foi abandonada pela mãe. E eu percebi que esse processo de transferência ele foi bem sucedido, ao ponto que ela começou a olhar para mim não como pai, porque ela tem um pai acolhedor, um pai presente, mas ela começou a olhar para mim como se eu fosse a mãe dela. E eu aceitei, é claro, assumir esse papel e passei a acolher. Eu pedi para ela escrever no papel tudo que ela gostaria de falar com a mãe. E ela fez isso e ela proferiu para mim. A vida dessa paciente melhorou de uma forma significativa. E como ela é uma adolescente, eu estou sempre perguntando aos pais como que ela está, e eles falam que ela está muito bem. Ela melhorou em relação à ansiedade dela, porque eu não fui tratar da ansiedade, eu fui tratar da origem da ansiedade. Então é isso, ela me convidou, eu aceitei e automaticamente ela teve ciência do porquê ela tem ansiedade, porque eu, como analista, expliquei a ela que o nosso id, ele sempre procura reviver o passado. E eu estava explicando a ela que, como ela foi abandonada pela mãe, automaticamente ela passa a ter medo de ser abandonada novamente. E ela passa a não confiar nas pessoas. Prosseguindo aqui. A analista talvez confesse, envergonhando a si mesmo, que começou um empreendimento difícil sem suspeitar dos extraordinários instrumentos de poder que se colocaria à sua disposição. Além disso, a relação de transferência ainda traz consigo duas outras vantagens. Se o paciente colocar o analista no lugar do pai, da mãe, também concede o poder que seu super-eu excede sobre seu eu, pois os pais, afinal, foram a origem do super-eu. O novo super-eu tem agora a oportunidade para uma espécie de educação a posteriori do neurótico, pode corrigir erros cometidos pelos pais na educação. Olha que interessante. Quando a transferência ela é bem sucedida, ela é positiva, e quando o paciente vê o analista como o seu pai ou mãe,
o analista ele passa a ter poder sobre o paciente. E isso é muito perigoso, porque se o profissional ele não for ético, ele automaticamente vai se aproveitar desse poder. Então, por isso que nós hoje estamos falando sobre comportamento do analista na sessão e o comportamento do paciente. Nós estamos olhando para esse movimento que acontece nas análises. É bem verdade que quando o paciente olha para o analista e vê-lo como aquele que sabe de todas as coisas, que tem resposta, tem profissional que se aproveita desse status, desse entendimento por parte do paciente, e ele não dá alta ao paciente nunca, porque o paciente ele fica altamente dependente do analista. Então isso é muito sério. O processo de transferência ele acontece, mas o profissional ele tem que ser ético. Não é que ele tenha o poder de modificar algum erro na educação que ele vai abusar desse processo de transferência. Contudo, aqui entra a advertência de não abusar, por mais que tornar-se professor, modelo ideal para o outro, criar pessoas segundo o seu modelo, possa seduzir o analista, ele não pode esquecer de que essa não é a sua tarefa. Na relação analítica, de que até se tornar infiel a ela, caso se deixe arrastar por sua inclinação. Então, o processo transferencial, ele acontece, é importante que aconteça, é importante que o paciente transfira elementos de alguém do passado para o analista, mas o analista ele não pode se aproveitar desse processo. Por quê? Senão ele acaba cometendo o mesmo erro dos pais. Porque o analista ele não pode criar no paciente o seu eu ideal. Foi exatamente isso que os pais fizeram. Por que os pais fizeram isso? Porque não tinha instrução. Veja o que diz o texto. Nesse caso, ele apenas repete um erro dos pais que sufocaram a independência da criança com sua influência. Apenas substitui a dependência anterior por uma mais nova. O analista, porém, apesar de todos os esforços para melhorar a educar, deve respeitar a peculiaridade do paciente. Então, o paciente transferiu elementos para o analista e esse precisa respeitar a peculiaridade do paciente, os desejos do paciente. Senão, ele acaba cometendo os mesmos erros dos pais. Então, não é o que o analista pensa ou acha, não é a vontade do analista, e sim a vontade do paciente, os desejos do paciente. O analista ele só vai fazer alguns atos analíticos justamente para ajudar o paciente a sair desse emaranhado, desse quarto escuro. A medida de influência a que ele legitimamente se atreve será determinada pelo grau de inibição do desenvolvimento que encontra no paciente. Alguns neuróticos permaneceram tão infantis que também na análise só pode ser tratado como crianças. Outra vantagem da transferência é que nela o paciente nos apresenta com clareza plástica um fragmento importante de sua história de vida, sobre a qual, em outras circunstâncias, provavelmente
nos teria dado apenas informações insuficientes. Ele age diante de nós, por assim dizer, em vez de nos fazer um relato. Pode acontecer do paciente ele cair no choro, pode acontecer do paciente realmente ter um comportamento como criança. E nós temos que aceitar esse papel. Por quê? Por causa do tratamento dos pais, esse paciente ele foi reprimido, ele teve que recalcar os seus desejos. E por esse motivo, ele acabou ficando neurótico. O que é uma pessoa neurótica, gente? Uma pessoa neurótica é alguém que apresenta determinados padrões de pensamentos, sentimentos, comportamentos que são excessivamente ansiosos. Então, por que eles são assim? Eles são assim porque alguém adoeceu eles. Ou seja, o lar que deveria acolher a criança, validar a criança, acaba adoecendo a criança. Então, por isso que o ser humano ele fica neurótico, obsessivo ou defensivo. A neurose ela pode se manifestar de várias maneiras. Ela se manifesta através da ansiedade excessiva. Todos nós temos ansiedade e é normal ter ansiedade. Ansiedade foi um dispositivo que Deus colocou dentro de nós. Mas quando essa ansiedade é excessiva, é porque a pessoa está doente. Então ela tem uma preocupação muito grande, constante, exagerada com coisas do cotidiano. Coisas essas que não preocupam as pessoas que não são neuróticas. Mas a pessoa neurótica, ela se preocupa com coisas do cotidiano, comportamento obsessivo, repetição de ações ou pensamentos de forma compulsiva. A pessoa ela fica ali num ciclo e ela não consegue sair daquele ciclo. Pensamentos inadequados que ficam torturando a pessoa e a pessoa não consegue cortar aquele pensamento ao ponto que a pessoa acorda de madrugada, não consegue dormir direito. Defensividade, dificuldade em lidar com críticas ou feedback. Ou seja, qualquer coisa que você fala com a pessoa acha que você está desprezando, que você não gosta dela. E isso faz com que ela fique pensando o tempo todo sobre o feedback que você deu a ela. Instabilidade emocional, mudanças bruscas de humor ou reação emocionais intensas. Ora a pessoa está feliz, ora a pessoa está triste e ela tem essa mudança de humor. Então essas são as características da neurose. Dando continuidade aqui. Visto que a transferência reproduz a relação com os pais, também assume a sua ambivalência. Mal se pode evitar que a atitude positiva em relação ao analista um dia se reverta na negativa, hostil. Também esta é habitualmente uma repetição do passado. A subserviência em relação ao pai, quando dele se trata, a busca de seu favor se enraiza no desejo erótico dirigindo a sua pessoa. Em algum momento, essa exigência também vem ao primeiro plano na transferência e insiste em ser satisfeita. Na situação analítica, ela só pode topar com frustração. Relações sexuais
entre pacientes e analistas estão excluídas, e mesmo os modos mais sutis, como preferência, intimidade, etc., são concedidos pelo analista apenas em escassa medida. Tal recusa é tomada por pretexto para transformação. Provavelmente tenha acontecido a mesma coisa na infância do paciente. Os sucessos de cura ocorridos sob o domínio da transferência positiva estão sob suspeita de seres de natureza sugestiva. Se a transferência negativa alcançar o predomínio, tais sucessos se dispensa como palha ao vento. Olha que interessante. O paciente, além de transferir elementos dos pais, elementos esses que lhe dão autoridade para que o analista ele possa corrigir erros na educação do paciente, acontece também que o paciente ele pode fazer uma transferência erótica pelo analista. Isto é, ele vai se interessar pelo analista. E acontece que, como não é ético o analista se relacionar sexualmente com os pacientes, o analista ele vai negar, como aconteceu no passado. E devido ter acontecido isso no passado, esse desejo sexual não ter sido atendido, e nós não estamos falando aqui do esfregar da genitália, na fase adulta sim, pode haver uma transferência erótica pelo analista, mas na fase da infância, esse interesse sexual da criança pelos pais não é relacionado à genitália, entre aspas, ou não é relacionado ao esfregar da genitália. Claro que o prazer, o gozo, se encontra na genitália, entre aspas, dependendo da fase. Pode se encontrar na boca, né, que a gente conhece como a fase oral. Mas, enfim, a criança, ela quer se satisfazer sexualmente. E eu digo isso relacionado à psique. Estou ressaltando aqui, tá bom? Não é ao esfregar da genitália, mas na psique, a criança ela quer se satisfazer. E acontece que os pais não atendem à demanda da criança. E por não atender à demanda da criança, isso acaba deixando a criança neurótica. É isso que adoece a criança. Por isso que o paciente convida o analista a reviver o passado. E o analista, por sua vez, deve atender às demandas do paciente. Porém, quando chega nessa fase transferencial de uma transferência erótica, automaticamente o analista não vai atender a demanda do seu paciente. Se o analista não perceber esse movimento do paciente, ele vai perder todo o trabalho realizado no processo da transferência. Nesse momento, o analista ele precisa informar ao paciente que ele não é o pai, não é a mãe. Ou seja, quando o processo de transferência começa a caminhar para o lado negativo, é necessário que o analista, através de um ato analítico, informe o paciente que ele não é o pai, ele não é a mãe, ele não é o tio. Não importa qual seja a transferência negativa que o paciente esteja fazendo, mas o analista precisa informar isso ao paciente. Se o analista não fizer isso, acontece que o paciente ele pode não retornar mais nas sessões. Percebe-se com espanto que todo o esforço e trabalho feito até então foram
à toa. Sim, também aquilo que se podia considerar como um ganho intelectual permanente do paciente, sua psicanálise, sua confiança na eficácia dela, desaparecerão subitamente. Me perdoe ter um erro aqui. Ela se comporta como uma criança que não tem julgamento próprio, que acredita cegamente que tem o seu amor e não um estranho. Evidentemente, o perigo desses estados transferenciais consiste no fato do paciente se enganar contra a sua natureza e tomá-los por novas experiências reais em vez de reflexo do passado. Então o paciente, ele não sabe que está vivendo um reflexo do passado. Para ele está vivendo uma nova experiência. Esse desejo que ele está tendo pelo analista, na cabeça dele, é relacionado ao presente. Já o analista, ele sabe que esse desejo sexual é relacionado ao passado. Assim como a entrega do paciente ao analista também está relacionado ao passado. O analista sabe que a transferência que o paciente fez de elementos dos pais para ele está relacionada ao passado. A autoridade que o analista recebe do paciente não é uma autoridade que esteja relacionada ao presente. O analista sabe disso. Logo, quando o paciente faz uma transferência erótica, o analista também precisa entender que o paciente não se apaixonou por ele, mas se apaixonou pelo seu eu ideal. O paciente transferiu elementos de alguém do passado, e normalmente são elementos dos pais, para o analista. O paciente se apaixona por esses elementos. É bem verdade que quando nós nos apaixonamos pelo outro, na realidade, nós não estamos apaixonados pelo outro. Nós estamos apaixonados por elementos que nós transferimos para o outro. Sempre que nós nos relacionamos com alguém, nós, na realidade, estamos nos relacionando com o nosso eu ideal. É como se a gente pegasse a pessoa e colocasse a pessoa numa caixinha. E aí a pessoa, ela passa a agir exatamente do jeito que a gente desejou. No dia que essa pessoa deixa de agir do jeito que nós desejamos, nós passamos a odiar essa pessoa, porque nós somos ambivalentes. No mesmo tempo que nós estamos amando, nós estamos odiando. Nós só amamos uma pessoa de verdade quando essa age do jeito que nós desejamos que ela haja. Então, por isso que o psicanalista, ele precisa ficar atento. O paciente, ele não tem ciência, mas o psicanalista, ele tem ciência que o paciente está no processo transferencial. E aí, automaticamente, no mesmo tempo que o paciente está amando o analista, o paciente poderá passar a odiar o analista a partir do momento que o analista não atender às suas demandas. Logo, o paciente ele vai se sentir rejeitado pelo analista, da mesma forma que ele se sentiu rejeitado no passado pelos seus pais, devido aos seus pais não atender às suas demandas. Evidentemente, o perigo desse estado transferenciais consiste no fato do paciente se enganar contra a sua natureza e tomá-los por novas experiências reais em vez de reflexos do passado. Se ele perceber a forte necessidade erótica que se esconde por trás da transferência positiva,
acredita ter se enamorado apaixonadamente, se a transferência se reverter, ele se considera ofendido e negligenciado. Odeia o analista como seu inimigo e está pronto a desistir da análise. Viu o que eu falei? Então, quando o analista percebe que o paciente ele fez uma transferência erótica, o analista deve informar ao paciente que ele não é o pai do paciente. Nos dois casos extremos, ele esqueceu o acordo que aceitou no início do tratamento. Tornou-se imprestável para a continuação do trabalho em comum. O analista tem a tarefa de sempre arrancar o paciente da alusão ameaçadora, mostrar-lhe repetidamente que aquilo que ele toma por uma vida nova e real é um reflexo do passado. Tudo que nós fazemos no presente está relacionado ao passado. A tomada de decisão, os nossos pensamentos, tudo está relacionado ao passado. Como que eu sei disso? Através das análises, nós passamos a nos conhecer. Por exemplo, quando o ser humano ele é tão neurótico ao ponto de cumprir tarefas, de estudar, de trabalhar e não se permitir passear, se distrair, isso é porque esse ser humano ele está sendo dirigido, gerenciado pelo superego. Ou quando o ser humano ele não está nem aí para a vida, ele não quer saber de estudar, ele não quer saber de trabalhar, ele não está nem aí para as responsabilidades. Esse ser humano ele está sendo gerenciado pelo id. Quando o ser humano ele vive a vida estudando, trabalhando e ele consegue também se divertir. Esse ser humano é um ser humano que teve uma boa criação, teve uma boa educação, teve um bom acolhimento, porque ele consegue trabalhar, estudar, mas consegue se divertir também e não se sente culpado quando está se divertindo. Isso é um sinal que esse ser humano, ele é um ser humano saudável. E quem adoece o ser humano? São justamente aqueles que deveriam cuidar. E eles adoecem porque eles não sabem como cuidar. A gente sempre fala que filho, ele não vem com um manual. Logo, a gente tem que aprender a lidar com os nossos filhos. E um é diferente do outro. Dando continuidade aqui em relação à transferência. Então, assim que o analista percebe que uma transferência negativa entrou em ação, ele precisa tirar o paciente dessa ilusão. De que maneira? Falando, eu não sou teu pai. Quando a transferência é positiva, o analista aproveita essa transferência para presenciar comportamentos que não conseguiria presenciar se a transferência não tivesse acontecido. Comportamentos esses, de repente, do paciente dormir no consultório, do paciente chorar e etc. O analista precisa aproveitar essa transferência, mas quando ela começa a caminhar para o lado negativo, o analista ele precisa de imediato informar ao paciente que ele não é a pessoa que ele imagina que ela seja. Falando abertamente assim, é claro que não. O analista ele não pode falar assim,
Ah, você está pensando que eu sou... Não, não é dessa forma. O analista, ele deve só falar: olha, eu entendo que as suas demandas, os seus desejos, eles não foram atendidos quando você era criança. Porém, eu não sou teu pai. Eu estou aqui para te acolher, para te ajudar a sair desse emaranhado que tem te feito mal. Ou seja, falar com todo jeitinho. Inclusive, gente, a voz, ela é muito importante nesse processo. A forma que o analista fala. Por exemplo, digamos que o paciente ele começa a chorar na sessão. Você não pode fazer como os pais de repente tenha feito ou faria. Você tem que modular a sua voz. Você já tem que começar a falar de forma mais suave, ou não falar nada, ou apenas acolher. Mas a voz também é uma forma de a gente comunicar ao paciente que nós estamos ali com ele. Tá bom? Vamos lá. Isso é feito preparando cedo para essas possibilidades e não deixando seus primeiros sinais passarem desapercebidos. Tal cuidado no manejo da transferência costuma valer muito a pena. Quando se consegue, como na maioria das vezes, instruir o paciente sobre a real natureza dos fenômenos transferenciais, privamos sua resistência de uma arma poderosa, transformamos perigos em ganhos, pois aquilo que o paciente vivenciou nas formas da transferência, ele não esquece mais. Tem para ele uma força persuasiva mais intensa do que tudo que for obtido de outra maneira. Tá vendo como é importante o paciente fazer a transferência e o analista precisa dar o devido valor a essa transferência e fazer esse movimento informando: olha, eu não sou teu pai, mas falar com cuidado, com carinho. Eu estou aqui para tentar te ajudar de alguma maneira. Pronto. Então todo ganho que se teve na transferência positiva não é perdido, porque é como se o paciente estivesse revivendo a sua experiência no passado. E ali cria-se espécie de uma memória afetiva. Automaticamente o paciente não esquece mais. Isso traz uma melhora significativa para o paciente. Partindo para o final, segundo Freud relata como um exemplo, influência do doente sobre os sentimentos inconscientes do médico, e sublinha que nenhum analista vai além do que os seus próprios complexos e resistências internas lhe permite. Corolário, a necessidade do analista se submeter a uma análise pessoal. Então, o que Freud está querendo falar aqui? Quando o paciente faz uma transferência erótica, o analista ele precisa ter muito cuidado, porque é bem verdade que a história do paciente, de uma certa maneira, acaba influenciando o inconsciente do médico, porque o médico é de carne e osso. Por isso que o analista ele também precisa passar por análise, principalmente quando ele perceber que fez uma contratransferência. O que é contratransferência? É quando o analista transfere elementos do seu eu ideal para o paciente. Olha, esse é o pai que eu gostaria de ter. Essa é
a esposa que eu gostaria de ter. Quando ele faz a contratransferência, acontece que ele começa a falar de sua vida também, ele confia no paciente, ele começa a entrar numa ilusão também, assim como o paciente, ele vive uma ilusão. Quem vai falar para o analista que ele está vivendo uma ilusão? Justamente o psicanalista mais experiente vai informá-lo que ele está vivendo uma ilusão, vai informá-lo que a transferência erótica do paciente não é sobre ele, e sim sobre elementos que o paciente transferiu para ele. Então, acontece que a demanda do paciente pode sim influenciar o analista. Por isso que ele precisa também passar por uma supervisão. Afinal de contas, o tripé da psicanálise é teoria, é o que nós estamos estudando aqui, análise pessoal e supervisão. Vamos ficar por aqui. Até a próxima aula. Não deixe de estudar, de assistir vídeos, de ler livros, faça as suas anotações, assista essa aula quantas vezes forem necessárias. Na próxima aula, nós estaremos estudando a 14ª aula de psicanálise clínica, além do princípio do prazer. Até lá!